agora do liberalismo, do século XIX, que nessa época os burgueses eles pediam, reivindicavam muito a democracia naquela época na sociedade. Porém, a partir deste momento, as classes baixas passaram a também reivindicar essa democracia. Então, as classes baixas e operários passam a exigir essa democracia também no meio da sociedade. Reivindicação de melhores condições de trabalho e de moradia. Então, as reivindicações sociais eram por esses meios, para essas finalidades. E as ideias que moviam essas classes sociais a fazerem as suas reivindicações eram as ideias socialistas e as ideias anarquistas. E assim, a classe baixa passou a reivindicar mais as coisas que faziam parte da sua sociedade. Bom, com o liberalismo no meio da sociedade, muitos grupos sociais acabaram se formando, reivindicando as suas necessidades dentro da população e assim incluindo na política. Como eu havia dito, as classes baixas tinham se incluído dentro da política também, estavam reivindicando a democracia. Com esse liberalismo, acabou surgindo ramificações no meio da sociedade. Então, que foi ser o liberalismo conservador e o liberalismo radical. Então, o liberalismo conservador, ele não queria a democracia e nem mesmo a igualdade. Então, não tinha democracia nem a igualdade no liberalismo conservador. E essa ramificação passava. Já o liberalismo radical, ele dizia sim à democracia e sim à igualdade. E assim essa divisão aconteceu no meio da sociedade pelo monte de grupos que foram formados e ficou a partir desse século XIX, essas duas ramificações do liberalismo. Então, o liberalismo inglês. Então, o liberalismo na Inglaterra, nessa época, no século XIX, a Inglaterra estava como o país mais poderoso daquela época. E estavam no período da Revolução Industrial. E assim, os pensadores daquela época, os filósofos, elaboraram essa teoria, a teoria utilitarista. Então, foi os filósofos Jeremy Bentham e John Stuart Mill. O Jeremy Bentham era o fundador dessa teoria. Bom, então no pensamento de cada um desses que sustentaram essa teoria, que é a teoria utilitarista, Bentham, ele pensava mais no governo trazer a felicidade para a maioria. Ou seja, então ele criticava as resoluções que eram liberais, que acabavam levando ao egoísmo. Então, quando o governo fazia a felicidade da maioria da população, era melhor para resolver os problemas do que deixar as resoluções liberais, que iriam trazer muitas vezes ao egoísmo. Já para John, era mais voltada à democracia. Então, para ele, a teoria do utilitarismo era mais para uma função democrática. Olá, vamos tratar um pouco a respeito da teoria socialista. Por base, vamos começar tratando da origem do proletariado. Proletariado, que em sua etimologia vem de proletários, que significa a prole, a criação. Dentro desse contexto sociológico, existe uma crítica que diz que a prole ela não é rica em valores monetários, como a burguesia, mas ela é sim rica em prole, que no caso seriam os filhos. Dentro de todo esse contexto, existem várias teorias socialistas, teorias utópicas socialistas. Em 1848, com a forte expressão ideológica, aumento da disparidade social categórica, ocorreu uma coisa... Bom, o momento era regido pelo antagonismo. O que é o antagonismo? O antagonismo vem de rivalidade, que é a intenção contrária entre o proletariado, que seria o povo, e a burguesia, que era toda a questão da população e a ascensão monetária. Foi um período de fortes agitações políticas, de transformações econômicas e industriais no monopólio. Isso tudo já vinha do século passado, decorrente do processo de maquinismo, que foi tudo que ocorreu baseado na Revolução Industrial. Um pouco depois desse período, em 1864, foi formada a chamada Primeira Internacional, que era a Aliança Internacional dos Trabalhadores.
foi formada por Marx e Friedrich Engels e tinham a ideia e a intenção de mudar coisas no aspecto social para o povo, para trazer coisas que interessariam mais ao povo e não só à burguesia. Dentro destas teorias socialistas eu vou citar algumas. Lembrando que nenhuma delas destaca diretamente o antagonismo. Elas não consideram o antagonismo dentro de suas teorias socialistas. Um exemplo, Owen. Ele diz que o trabalho é o criador da riqueza que não é usufruída pelo operário, e sim extorquida. Owen tinha ideias que envolviam diretamente a construção de alojamentos, hospitais e tudo que envolvesse a questão orçamentária e monetária para um equilíbrio dentro do povo. Saint-Simon, francês, ele diz que todos são produtores, desde banqueiros a artistas. Ele dizia que todo mundo que produzisse seria um produtor, não precisaria diretamente de estar sobre uma hierarquia de um burguês. Ele criticava impiedosamente aos parasitos políticos e aos burocratas, e ele almejava remover o poder do clero e da nobreza. Além dos já citados, tinha também Fourier. Fourier criticava de forma arguta o sistema capitalista e a cobiça dos comerciantes. Ele propôs, na verdade, a ideologia do Fourierismo tratava um conceito chamado de falanstério. O falanstério era um grande caso para operários que poderiam introduzir toda a questão de salubridade, toda a necessidade do operário em um local grande, que pudesse ficar todos juntos. Além desses, o único que tratou de forma direta, que considerou o antagonismo, que é o processo das divergências entre a burguesia e o proletariado, foi Proudhon. Proudhon, em minha opinião, demonstrava sensatez. Foi deputado atuante e durante esse tempo ele teve uma participação ativa na primeira internacional, que foi a já dita AIT, Associação Internacional dos Trabalhadores, que tinham aquelas ideologias, toda aquela ideia de trazer benefícios ao trabalhador. Ele inseria diretamente essa ideia de que o individualismo é baseado no meio social e não um individualismo igualitário, que acabava se tornando uma desigualdade. E para Karl Marx, a sociedade ela é dividida em dois níveis. No primeiro, é a chamada de infraestrutura, que constitui a base econômica. E já o segundo é a superestrutura de caráter político ideológico, que é constituído por dois aspectos: pela estrutura jurídica política, representada pelo Estado, e pelo direito, onde o Estado e as leis é submissa à classe dominante, está a serviço da classe dominante. E tem a estrutura ideológica, onde diz que a religião, as leis, educação, a literatura, ciência, arte e também a classe dominada submete-se à ideologia, pois a cultura reflete as ideias e os valores da classe dominante. Bom, eu vou falar sobre o marxismo. O marxismo ele foi criado por Karl Marx e por Friedrich Engels. E para a elaboração do marxismo, eles partiram da leitura de alguns economistas, de dois economistas principais, o Adam Smith e o David Ricardo. Também utilizaram a filosofia de Hegel e alguns filósofos do socialismo utópico, e também fizeram análises de Feuerbach. Porém, eles foram além e criticaram Feuerbach pelo menosprezo da contribuição do método dialético. Bom, anteriormente eu disse que eles utilizaram a filosofia de Hegel. Porém, Karl Marx, no materialismo dialético, ele foi ao contrário de Hegel e disse que a matéria ela é o dado primário e fonte da consciência, e a consciência é apenas um reflexo da matéria. Mas também precisamos distinguir o materialismo dialético de Karl Marx do materialismo anterior a ele, conhecido como materialismo mecanicista ou vulgar, materialismo dialético. Eu disse anteriormente que o Karl Marx ele utilizou a filosofia de Hegel. Porém, Karl Marx ele foi ao contrário de Hegel
no materialismo dialético, ele diz que a matéria é dado primário e fonte da consciência, e a consciência é apenas reflexo da matéria. E também precisamos distinguir o materialismo dialético do marxismo do materialismo anterior a ele, conhecido como materialismo mecanicista ou vulgar. Beleza. No materialismo mecanicista, ele parte da constatação do mundo composto de coisas, e já no materialismo dialético de Karl Marx diz que os fenômenos materiais são processos. E ao admitir essa filosofia materialista, Karl Marx ele vai ao contrário das ideologias de Hegel. Porém, ele aproveita as ideologias de dialética do Hegel para esta filosofia do materialismo dialético. O materialismo histórico ele é a teoria que aplica o materialismo dialético no campo da história, invertendo o processo do senso comum, que explica a história através da ação de indivíduos ou até mesmo intervenção divina. E no lugar das ideias estão os materiais, e no lugar dos heróis individuais está a luta de classe. É uma inversão do senso comum da atualidade, daquela época, dizendo que tudo era a história era desenvolvida pela ação dos indivíduos. Agora já Karl Marx diz que Karl Marx diz que a história é feita pelos materiais e não pelos indivíduos, ou seja, os bens econômicos e técnicos. Bom, falar agora um pouco sobre o anarquismo. Bem, o anarquismo ele é um sistema político que defende a anarquia e que busca o fim do Estado e da sua autoridade, seja ela política, econômica, social ou religiosa. Bem, em resumo, os anarquistas defendem uma sociedade baseada na liberdade total, porém é responsável. O termo anarquismo tem origem da palavra grega anarquia, que significa ausência do governo, de governo. Ela representa o estado da sociedade ideal em que o bem comum resultaria da coerente conjugação dos interesses de cada um. A anarquia é contra a espécie de opressão de uns sobre os outros. Vulgarmente falando, ela é entendida como uma situação política em que a Constituição, o direito e as leis deixam de ter razão e de existir. O anarquismo é uma teoria política que rejeita o poder estatal e acredita que a convivência entre os seres humanos é simplesmente determinada pela vontade e pela razão de cada um. É possível distinguir as correntes individualistas das correntes coletivas, no que se refere ao problema da propriedade privada. Bom, algumas ideias anarquistas. O anarquismo é contrário à existência de governo, polícia, casamento, escola tradicional ou qualquer outro tipo de instituição que envolva relação de autoridade. Bem, eles defendem também o fim do sistema capitalista. Os anarquistas defendem uma sociedade baseada na liberdade dos indivíduos, da solidariedade, coexistência harmoniosa, propriedade coletiva, autodisciplina e responsabilidade, e etc. Bem, o anarquismo ele teve origem no século XIX, por volta do ano de 1840. A primeira ideia anarquista veio do filósofo William Godwin. Logo depois dele vieram outros também bem famosos, como Mikhail Bakunin, que era um revolucionário russo, e também Pierre Joseph, que era um teórico francês.